Imagine tentar montar uma zebra e descobrir que, ao primeiro toque físico do seu corpo, o animal entra em um estado de pânico tão violento que até os cavaleiros e treinadores mais experientes do mundo são arremessados ao chão com fúria. Essa reação brutal e imediata não é teimosia ou falta de adestramento, é uma blindagem biológica esculpida por milhões de anos, que impede de forma absoluta a domesticação de qualquer zebra na Terra. Mas por que esse animal, que se parece tanto com um cavalo comum, carrega uma fúria selvagem tão incontrolável em seu DNA? A resposta está gravada de forma permanente na sua estrutura neurológica, moldada para reagir a ameaças em frações de segundo. Se você não entender esse mecanismo sensorial, nunca vai conseguir decifrar o mistério por trás dessas listas hipnóticas. O mistério intrigou exploradores e cientistas por séculos. Ao contrário dos cavalos selvagens, que aceitam a liderança de um cavaleiro e formam laços profundos de confiança mútua, as zebras mantêm um comportamento de fuga permanente. Elas tratam qualquer aproximação, seja de um leão ou de um tratador carinhoso, como uma sentença de morte inevitável, criando um ciclo infinito de medo que o adestramento humano nunca conseguiu quebrar. Estudos profundos de etologia revelaram que o segredo desse comportamento indomável começa nos olhos. O icônico padrão de listras pretas e brancas gera um efeito óptico fascinante na savana, conhecido como ofuscamento de movimento. Quando o animal começa a correr, as listras criam uma ilusão visual que confunde o cérebro de quem observa, impedindo o cálculo preciso de distância e velocidade. Para compreender a complexidade desse fenômeno, pense no cérebro da zebra como um supercomputador operando em alerta máximo. Cada listra do seu corpo funciona como um feixe de alto contraste que reflete a luz solar de forma caótica para os lados. É o equivalente a tentar ler um livro em movimento, sob luzes estroboscópicas de uma balada que piscam sem parar. O cérebro do animal opera em um nível de processamento sensorial que os humanos mal conseguem conceber. Essa hipersensibilidade visual e neurológica tem um preço biológico incrivelmente alto. Ela mantém os níveis de adrenalina e cortisol na corrente sanguínea da zebra constantemente elevados, muito acima de qualquer outro herbívoro da África. A menor sombra suspeita, ou um sussurro quase imperceptível na grama seca, dispara um pico de estresse químico que força o animal a fugir ou atacar com violência extrema para sobreviver. Pesquisadores de comportamento animal da Universidade de Davis, na Califórnia, conduziram estudos monitorando zebras em áreas protegidas e registraram um dado impressionante. Ao menor sinal de aproximação humana, os batimentos cardíacos das zebras disparavam instantaneamente, subindo mais de 80% em comparação com cavalos domésticos sob as mesmas condições. Um pânico genético e ancestral, que nenhum treinamento humano consegue apagar. E aqui reside a grande e chocante revelação da biologia evolutiva. Ao contrário dos cavalos, que possuem uma estrutura social de manada com um líder alfa claro a quem todos obedecem, as zebras vivem em haréns e grupos sem uma hierarquia rígida de dominância. Sem um líder natural na natureza, as zebras simplesmente não conseguem entender ou aceitar a figura de um humano como um líder, tornando a submissão biológica algo impossível. Essa barreira comportamental e física foi amplamente documentada ao longo da história. Relatórios de biologia aplicada mostram que, em zoológicos e santuários, as zebras são responsáveis por mais acidentes graves e mordidas em tratadores do que os próprios leões ou tigres do local. Elas não apenas fogem do perigo, elas atacam mordendo e pisoteando com uma agressividade implacável para proteger seu espaço. Outra evidência fascinante dessa adaptação de defesa vem do uso de tecnologias de imagens aéreas. Drones de alta resolução registraram manadas de zebras correndo juntas ao detectar a aproximação de ameaças. As listras de dezenas de corpos em movimento se misturam de tal forma no vídeo, que o predador simplesmente não consegue isolar um único indivíduo para atacar. É um escudo visual coletivo ultra eficiente. Tentar forçar a domesticação desses animais gera consequências terríveis e prejuízos imensos. Em reservas privadas onde se tenta introduzir zebras para passeios de turismo de proximidade, os custos de manejo são até 3 vezes maiores do que os de outros grandes herbívoros. Cada procedimento veterinário básico exige sedação profunda, devido ao risco imenso do animal quebrar o próprio pescoço em pânico contra as cercas. Mas essa resistência feroz cumpre um papel evolutivo de extrema importância para a vida selvagem.
Ao permanecerem isoladas do contato humano próximo, as zebras preservaram seu sistema imunológico e seu microbioma originais intactos, totalmente protegidas de patógenos transmitidos por animais domésticos. A sua própria fúria funciona como uma vacina natural de proteção, garantindo a saúde das populações selvagens. A grande obra-prima da natureza se revela de forma espetacular quando o bando corre em uníssono pela savana. Sob o sol escaldante da África, um movimento perfeitamente coordenado das listras cria uma ilusão de ótica que parece derreter as fronteiras físicas entre os animais e a própria paisagem. Um mosaico vivo e dinâmico, onde a individualidade é sacrificada para garantir a sobrevivência de todos. Hoje, compreender os profundos motivos científicos que impedem a domesticação das zebras, nos entrega uma lição valiosa sobre o respeito aos limites da evolução natural. A ciência moderna começa a compreender que tentar moldar e subjugar todas as espécies do planeta aos caprichos do consumo humano é um erro grave que ignora milhões de anos de design evolutivo perfeito. Em última análise, as zebras não são apenas cavalos indomáveis ou animais rebeldes. Elas são monumentos biológicos à liberdade, criaturas extraordinárias que carregam em cada lista de sua pele e em cada batimento cardíaco acelerado, um escudo de sobrevivência impossível de ser quebrado pela vontade humana. Uma vitória definitiva e bela da natureza selvagem. O nexo entre a resistência selvagem das zebras e a nossa própria necessidade de controlar e dominar o planeta, nos lembra que a verdadeira sabedoria está em admirar a vida em sua forma mais pura, sem tentar domá-la. Se você também respeita os mistérios da natureza, lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para continuar acompanhando essas jornadas científicas.